Imagine que mágico seria se você não precisasse mais se indispor com as pessoas e nem se encontrar numa situação polêmica, sendo agredido ou se sentindo passivo diante de determinadas situações. Eu entendo você, porque eu mesma já passei por várias situações dessa na minha vida. E hoje eu tô aqui para te contar como e por que essas situações acontecem e como que você pode sair dessa situação da melhor forma possível. Eu quero compartilhar com você técnicas de como você sair melhor nas situações, de como você ter mais equilíbrio emocional e entregar para você um segredinho, o segredinho do ganha-ganha na comunicação. Primeiro, é muito importante entender por que determinadas situações acontecem na nossa vida e entender por que determinadas situações na nossa infância nos influenciam positivamente ou negativamente na nossa vida hoje em dia. E essas situações foram geradas, foram apresentadas em muitas instituições sociais, sejam elas religiosas, sejam elas por berços familiares, sejam elas por situações vividas no nosso cotidiano, sejam elas vivenciadas numa televisão, numa internet, nos meios de comunicação. Entender o como isso acontece e o porquê isso acontece é fundamental. E foi lá na nossa infância onde muitas instituições sociais interferiram positivamente ou negativamente na nossa vida, seja essas instituições religiosas, familiares, na escola ou até mesmo na televisão, nos meios de comunicação. E nesses lugares está recheado de situações corriqueiras do nosso dia a dia, principalmente se a gente observar que o ser humano aprende de duas formas, seja ela através de repetição ou seja ela através de observar o comportamento do outro, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que estão próximas a nós. Lembra? Lá naquelas instituições sociais, na sua família, com seus amigos, na sua escola, nas religiões, nos dogmas das igrejas, de um modo geral. É importante entender que o adulto de hoje, lá na infância, aprendeu a lidar com os conflitos do dia a dia, em qualquer situação que ele esteja, através de duas formas. Ou seja, através da repetição ou através da observação do outro, da pessoa que estava próxima a ele. E normalmente essas pessoas que nós observamos, que nós acabamos repetindo o comportamento delas, normalmente a maioria delas agia de forma agressiva ou de forma passiva. O passivo, o que ele faz? Ele está ali inserido e preocupado mais com a socialização dele, com o bem-estar, com a falsa pensamento de que ele não reagindo, de que ele não falando, ele vai evitar conflitos. E de forma agressiva, como? Quando aquelas pessoas que têm a cabeça um pouco mais esquentadas, né? Que elas acabam reagindo e depois para pensar naquilo que fez e depois para pensar para poder pedir a desculpa. Vera Martins, que é pedagoga e é mestre em comunicação, ela descreve uma matriz, a matriz da assertividade. E nessa matriz, ela coloca a parte da socialização e a parte da individualização, onde há esse desequilíbrio. Eu vou colocar para vocês na descrição aqui embaixo o link desse livro onde ela descreve essa matriz da assertividade e o quão isso é importante entender na nossa vida, no nosso dia a dia, para ter uma vida mais leve, aonde a gente vai presenciar indivíduos que são mais, que se preocupam mais com a socialização, com o falso bem-estar e que preferem acabar pagando pelo ônus da agressão, pelo ônus da submissão. E tem também, do outro lado, aquele indivíduo
que ele é mais individualista, ele está mais preocupado com as coisas dele e não com o coletivo. Então, quando há esse desequilíbrio, é onde as pessoas ou partem para uma comunicação passiva ou partem para uma comunicação agressiva. Vou lhe dar um exemplo aqui. Maria. Maria, por exemplo, está em casa, ali brincando com os pais, com os irmãos, e de repente chega a vizinha. E os pais olham para Maria e a falam: Maria, vai brincar em outro lugar, isso aqui é conversa para adulto, isso aqui criança pode participar, né? Enfim, várias desculpas para tirar a criança dali, daquele lugar. Ou a situação de Joãozinho, por exemplo, que chega em casa com um bilhetinho dizendo para os pais comparecerem na escola. E vai ter uma reunião ali na escola com os pais e Joãozinho não pode ir, não pode participar e ele nem fica sabendo do que é que foi falado em sala de aula com os seus pais para que ele possa estar de repente se defendendo de alguma situação. E o que a gente observa nessas duas situações? Um ditado muito popular, né? Que é o tal: quem é você na fila do pão, no caso de Maria, ou manda quem pode, obedece quem precisa, ou tem juízo, no caso do Joãozinho. E o que nós observamos diante dessas situações, desses exemplos? Que são exemplos que nós passamos na nossa vida. Lógico, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, diante das circunstâncias que eles tinham, diante do conhecimento que eles tinham. Mas é importante a gente entender isso para entender como vai ser o nosso comportamento daqui para frente, porque antes nós não tínhamos consciência disso. São situações que nós, adultos de hoje, vivemos no passado, que era o nosso sistema educacional do passado, e que tudo isso vai sim refletir na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos e na maneira como nós nos comunicamos, seja ela de forma passiva ou seja ela de forma agressiva. E muitas das vezes nós não temos noção de que existe a forma assertiva, que é ali o meio termo, o equilíbrio do social com o individual. E essa matriz da assertividade nos mostra como e onde a influência foi exercida na nossa educação. E nos traz também esse entendimento para que nós saibamos como agir, agora sim, antes de forma inconsciente, mas agora de forma consciente, para sabermos como agir no nosso dia a dia, diante das determinadas situações que acontecem na nossa vida, para que a gente possa ter posturas de forma assertiva e possamos também identificar aquele que está tendo uma comunicação agressiva ou aquele que está tendo uma comunicação passiva com a gente. E entender isso é entender também as nossas crenças limitantes, é entender o comportamento do outro. E isso tudo facilita a nossa postura, facilita a nossa leitura, facilita a nossa comunicação e principalmente entender que não existe ninguém melhor do que ninguém, porque quando nós temos uma comunicação passiva, nós estamos enxergando o outro como outro superior a nós. Mas, quando nós temos uma comunicação agressiva, nós estamos enxergando o outro com um grau de inferioridade perante nós. E isso pode acontecer dentro de casa, com relações com homens e mulheres, com relações de pais e filhos, na comunidade ou até mesmo no trabalho. Um grande exemplo disso são os cargos de gerências, aonde eles podem ter as duas formas de comunicação, tendo uma comunicação agressiva, porque ele enxerga os subordinados dele inferior a ele, e aí ele pode dar aquela voz de comando de forma agressiva. E a outra forma, como que ele pode acontecer? Pode acontecer quando ele vai conversar, por exemplo, com os superiores dele, porque aí ele enxerga os superiores acima dele. E aí, para não gerar conflitos, né, ou não conseguir lidar com aquela situação, ali ele fica, o que a gente chama de pianinho, né? Ele fica completamente passivo a tudo que o chefe dele, que o gestor dele falar.
Isso é um modelo muito comum de se entender, que uma pessoa pode ter as duas formas de comunicação também, em determinadas situações. Mas, a partir do momento que você entende que todos nós, como seres humanos, somos iguais, e começa a tratar as pessoas com respeito e se autorrespeitar, é fundamental para que a comunicação assertiva aconteça. E eu vou te dar dois grandes exemplos de técnicas que eu utilizo comigo, no meu dia a dia, seja onde eu estiver. Eu sempre vou estar me perguntando diante dessas situações. Duas perguntas inteligentíssimas, que é o segredo para muitas coisas. A primeira delas: diante do ocorrido, como eu estou me sentindo diante daquilo? O que aquilo trouxe para mim como pessoa? É uma pergunta muito importante de se fazer. E a segunda pergunta, depois que eu descobri como eu estou me sentindo, até quando eu quero que isso continue desta maneira? Se faça essas duas perguntas, independente da situação que você se encontrar, seja com a sua família, seja no seu trabalho, seja numa relação amorosa, sempre se faça essas perguntas, porque com certeza isso vai nortear para você. Agora que você já entendeu um pouquinho de comportamento humano, agora que você já entendeu como que as coisas acontecem, como você aprendeu, como foi a sua infância, você vai sim se conseguir se posicionar de uma forma mais assertiva, vai te trazer benefícios, porque afinal de contas, comunicação assertiva é a gestão do relacionamento humano de uma forma que exista o ganha-ganha para os dois lados, tanto para você quanto para as pessoas que estão ali junto com você naquela determinada situação. Esse vídeo foi útil para você? Comenta aqui para mim. Eu quero saber como foi, como você identifica a maior parte da sua comunicação. Na agressiva, na passiva ou na assertiva? Eu confesso para você que grande parte da minha vida, a minha comunicação esteve dentro da passiva. E hoje, fazendo essas técnicas e entendendo todo esse lado, eu consigo trazer uma comunicação mais assertiva, aonde os dois lados conseguem ter o ganha-ganha. E os benefícios são enormes. Comenta aqui para mim que eu vou ter um enorme prazer em saber como anda a sua comunicação e onde e como eu posso te ajudar também. E quem sabe seja aí o próximo vídeo. Eu vou ter o maior prazer em estar aqui te ajudando. Conta comigo!